Evangelho de Lucas, que fala sobre ensino e obediência. Disse aos seus discípulos: é impossível não vir os escândalos. Todavia, ai daquele por meio de quem vêm os escândalos. É mais vantajoso para ele se uma pedra de moinho estiver colocada ao redor do seu pescoço e ter sido atirada ao mar, do que escandalizar um só destes pequeninos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes retornar a ti dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E os apóstolos disseram ao Senhor, acrescenta-nos fé. Disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira, desenraiza-te e seja plantada no mar. E ela vos obedeceria. Qual dentre vós, tendo um servo que esteja arando ou apacentando, quando ele entrar em casa voltando do campo, lhe dirá, vem depressa, reclina-te à mesa. Em vez disso, não lhe dirá, prepara algo para eu ceiar, e cingindo-te, serve-me. Até que eu coma e beba, depois destas coisas tu comerás e beberás. Acaso terá gratidão ao servo porque fez as coisas ordenadas? Assim também vós, quando fizerdes tudo quando vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos ter feito. Escolhi esse trecho do Evangelho devido ao tema da nossa palestra de hoje, que fala sobre o poder do agradecimento. A gente está chegando no final do ano e é hora de fazer uma reflexão realmente sobre todas as nossas atitudes e as nossas ações ao longo do ano. E também a gente fazer uma reflexão sobre o que a gente tem a agradecer. Nos Estados Unidos se comemorou, né, no dia 28 de novembro, um feriado comum para eles, que é o feriado de Ação de Graças. Então, nos Estados Unidos, as pessoas geralmente nessa data se reúnem, né, para fazer uma reflexão e agradecer ali por tudo que eles conseguiram ao longo do ano. Esse feriado data desde a época que os Estados Unidos eram uma colônia. E eles, no início, agradeciam pela questão da colheita, que era típico da época. E hoje, eles transformaram esse feriado exatamente num dia de consciência. Tanto é que eles utilizam isso para fazer essa reflexão. Acho que o primeiro ponto que a gente pode entender é o que é agradecer. Quando a gente fala agradecer, vem na nossa cabeça assim, olha, agradecer eu falar, não, obrigado. Só isso. Mas quando a gente estuda o Evangelho, a gente entende, e ali Jesus nos ensina, que agradecer tem a ver com a prática da caridade. Não é simplesmente eu pedir uma graça, alguma coisa para Deus, e Ele achar do meu merecimento aquilo ali, aí eu vou lá, faço oração e falava, poxa, obrigado Deus, o Senhor foi maravilhoso. Eu tenho que dar um retorno ali. Porque se Deus está me dando essa graça que eu pedi há tanto tempo, se Ele me acha merecedor disso, eu tenho que fazer por onde? Mostrar para Ele que, de fato, eu sou merecedora daquilo ali que Ele me deu. E aí a gente vai para essa prática da caridade. Para o Espiritismo é isso, agradecimento tem a ver com as nossas ações. E assim, se a gente for pensar também em relação ao próximo, né? Muitas vezes a gente faz alguma coisa para o próximo e a gente espera que tenha esse agradecimento. É da nossa natureza ter essa expectativa e achar que o outro nos deve quando nós fazemos algo para aquela pessoa. E é um pensamento muito errado. Porque já foi ensinado, né, várias vezes que o que a gente faz, o que faz com a mão direita, a esquerda não deve ver. Mas muitas vezes a gente é frustrado porque é da nossa natureza achar que o fato de eu ir ali e ajudar um irmão necessariamente deixa aquele irmão em dívida comigo. E quando aquele irmão não se comporta da forma que eu espero, da forma que eu quero, aí eu fico decepcionada. E a gente costuma fazer esses pré-julgamentos, né, até nas relações familiares. Porque às vezes a gente vê, por exemplo, tem lá uma mãe que se desdobra pelo filho, faz tudo pelo filho. E o filho, infelizmente, ainda não é um espírito que compreende aquilo ali, que compreende a ação da mãe. Aí a gente fica assim, nossa, fulano é muito ingrato. Fulano não ajuda a mãe faz tudo por fulano e fulano não ajuda a mãe. E a gente já começa a pré-julgar, né? O
Primeiro ponto que a gente tem que entender, cada espírito ele tem o seu grau de evolução. Se a gente está aqui, é porque a gente está aqui para exatamente evoluir, aprender alguma coisa. Às vezes aquela mãe que se desdobra ali pelo filho, em outra vida ela já não fazia isso. Então o fato dela estar aqui, ser uma mãe abnegada, que faz tudo pelo filho, pode ser para corrigir um erro de caráter dela de outra vida. E aí a gente tende a julgar e falar, coitada, né? E aí a gente já vibra em cima dela, deixando ela ainda mais triste. Isso acontece. Ou então, dentro de uma família, você vai lá, seu irmão vira para você e fala assim, ó, desabafa, fala um monte de coisa com você e tal. Aí você vai lá e faz, sei lá, ajuda ele de alguma forma, né? E aí você fica pensando assim, esperando que esse irmão faça alguma coisa em retorno para você. O nosso problema com a palavra agradecimento, com a ação do agradecimento, é esse. É a gente ter em mente que o fato de você fazer uma ação, uma boa ação, necessariamente quer dizer que aquela pessoa vai se encontrar em dívida com você sempre. E aí, quando aquela pessoa não atende às suas expectativas, né, a gente acaba se sentindo ali decepcionado. E aí, a gente vai entrar num outro tópico. Porque no nosso pensamento, por que a ingratidão da outra pessoa nos faz mal? O que seria essa ingratidão? Essa ingratidão, no nosso ver, é exatamente quando a pessoa não retorna, teoricamente, aquele bem que a gente faz. E aí a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado. Mas por quê? Porque a gente tem uma característica que temos que aprender a lapidar, que é o orgulho. É o fato da gente achar que o outro sempre tem que estar fazendo alguma coisa por nós e tem que estar reconhecendo aquilo que a gente faz. No emprego, você trabalha, faz o seu trabalho certinho, direitinho, e você sente que o seu patrão ele não reconhece, que o seu patrão ele é ingrato com você. E aí isso vai te frustrando e vai acumulando aquele sentimento de decepção. Por quê? Por causa do nosso orgulho. E assim, a gente tem que aprender a trabalhar isso aí, porque a nossa expectativa ela não pode ser no outro. Todos já ouvimos falar sobre essa questão, né? A nossa expectativa, eu não posso esperar que o outro se comporte da maneira que eu quero que ele se comporte. Porque eu sempre vou me frustrar. Às vezes aquela pessoa ela é mais orgulhosa, às vezes aquela pessoa acha que não deve, às vezes aquela pessoa ainda não entendeu o que ela veio fazer aqui. E eu fico esperando isso dela. A gente tem que aprender a dissociar a expectativa né, a expectativa da gratidão. Porque a expectativa é quando eu espero que o outro faça alguma coisa de acordo com o que eu acho certo. Nós temos essa mania. Nós achamos que estamos ali numa posição de poder julgar o outro e, dessa forma, poder decidir o que o outro pode ou não fazer. E quando o outro não se comporta da forma que a gente quer, aí a gente se frustra. Aí vem aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento, às vezes, de raiva. E aí você parte, às vezes, para a briga, né? Porque tem pessoas que guardam aquilo ali e vai fazendo mal. Quando você faz alguma coisa, por exemplo, para um amigo seu, esperando que ele te agradeça ou que ele retribua isso, e ele não faz isso, existem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que vão guardando aquela decepção, e isso acaba virando até uma doença, né? A pessoa vai ali e sente mal-estar físico, porque ela está se acumulando da energia negativa, né? da expectativa que ela tinha no outro. E já tem aquela pessoa que vai às vias de fato. Tem aquela pessoa, né, que a gente costuma falar que é a cabeça quente, que ela vai tirar satisfação com a pessoa. Por que a pessoa não fez aquilo? Por que a pessoa não agiu de determinada forma? E isso vai gerando uma negatividade muito grande que só vai trazer o quê? As inimizades, né? Tem muitos amigos aí que se tornam inimigos por causa disso. Por causa desse orgulho em relação ao outro. Para nós é muito difícil nos colocarmos em uma posição, digamos, inferior. Quando você briga com um amigo, às vezes o amigo pode estar até errado. Mas para a gente é difícil, né? Às vezes você vai ali, desabafa com a pessoa e fala, poxa, briguei com fulano, estou mal. Aí a pessoa fala assim, não, vai lá, conversa.
E aí você sente assim, eu ir atrás, por quê? Isso está errado. Mas foi fulano que errou. E aí, gente, entra no que que eu acabei de ler aqui no Evangelho, né? Jesus fala assim, olha, se a pessoa vier te procurar 7 vezes ao dia, perdoa 7 vezes. Ele fala isso aqui. Mas por que então para a gente é tão difícil? Porque nós somos orgulhosos. Porque a cultura terrena ensina para a gente que você se colocar em uma posição inferior é feio para você, demonstra sua fraqueza. E engraçado, porque a gente busca o tempo todo seguir ali as lições do Evangelho, mas a gente lê, estuda, mas quando é para pôr em prática, é difícil. E é isso que a gente tem que aprender a trabalhar dentro da gente. A gente tem que aprender a trabalhar dentro da gente e acabar com esse orgulho. O fato de você ir, às vezes, atrás da sua mãe, do seu irmão, do seu amigo, que você sabe, às vezes, que errou, demonstra ali o seu grau de evolução. Uma coisa é você ir atrás e tentar conversar e perdoar e voltar à amizade, mas outra coisa também é confiar, né? A gente sabe que em determinadas situações, em determinadas relações, a confiança jamais vai ser a mesma. Mas o fato de você ir, digamos, tentar conversar e refazer, já mostra, refazer a amizade, né? Já mostra o seu grau de evolução. A gente tem que tirar da nossa cabeça que praticar essas boas ações, que tentar manter uma relação cordial, às vezes, com uma pessoa que é difícil, serve para nos colocar em uma posição inferior àquela pessoa. A gente tem que aprender a seguir realmente aquilo ali que Jesus ensina, que é a humildade. Olha lá as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças mostram exatamente isso. Que o humilde será exaltado. No livro, continuando no tópico de por que a ingratidão nos faz mal, no livro dos Espíritos, a pergunta 938, o Allan Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. As decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração do homem? Ou seja, a partir do momento em que você vai internalizando, né, a ingratidão do outro, que você espera que o outro ali reconheça as ações que você faz e o outro não reconhece, e o outro vai te tratando mal, você vai internalizando aquilo, o seu coração não vai ficando mais duro, você não vai ficando ali mais triste? Os espíritos respondem: isso seria um erro, porque o homem de coração está sempre feliz pelo bem que faz. Isso é uma coisa interessante. Citando o mesmo exemplo, quando você briga com alguma pessoa que você gosta e você busca restabelecer ali aquela relação, você se sente tão bem. Eu não digo assim, às vezes, bem pelo outro, mas bem por você. Porque aquele peso que você estava sentindo, ele sai. Então, olha só que interessante. Se você se colocar numa posição superior, que é aquela posição de não, eu não vou atrás, porque foi fulano que errou. Às vezes, né, tem lá o marido e a mulher brigam, aí o marido fala, eu não vou atrás, isso está errado, ela que errou, ela que tem que vir me pedir desculpa. Mas quando você vai e chega para a pessoa e fala, olha, eu acho que a gente podia conversar sobre isso, né? Num tom calmo, sem jogar na cara, né? Que a gente tem essa mania também. Você vai brigar, você lembra de uma coisa que aconteceu lá em 1900 e borracha e joga na cara da pessoa. Você lembra aquela vez que você fez isso e isso? Por isso você está errando de novo. A gente faz isso. Né? Eu acho que na hora da briga, a nossa mente funciona como um computador. Você acha dados de coisas que aconteceram 500 anos atrás, mas você lembra para jogar na cara da pessoa, para mostrar que a pessoa está errada. Nós nos sentimos, às vezes, bem, né, esse orgulho que eu falo, bem quando você fala, tá vendo? Você fez isso de errado. E por quê? Para que isso? Porque isso vai fazer a pessoa se sentir com mais raiva ainda de você. E, em vez de restabelecer uma relação, às vezes aquela pessoa vai se tornar sua inimiga. E aí você vai ter mais um obsessor para você poder resgatar futuramente. Mas se, por outro lado, você vai ali conversar, buscar, né, buscar uma relação familiar, buscar restabelecer aquela amizade ali, é muito melhor.
E, novamente, não quer dizer que você vai confiar naquela pessoa da mesma forma que você confiava antes. Mas você está fazendo aquilo por você, não é pela outra pessoa, não. Não é engolir o orgulho. É só perceber que o orgulho, naquela situação, não vai te fazer bem. Não te serve para nada. Sempre a gente tem que seguir os bons exemplos, né? Jesus, a gente tem aí, que mostrava exatamente que o orgulho, ele perdoou todos aqueles que fizeram mal a ele. Olha o exemplo de humildade que a gente vai ter. Aí, os espíritos continuam para o Allan Kardec, eles falam assim: ele sabe que se não lembrarem nesta vida, ou seja, o homem de bom coração, né, o lembrarão em outra, e que o ingrato disso terá vergonha e remorso. Então, por exemplo, usando o mesmo exemplo da mãe lá que eu citei, né, a mãe que se desdobra pelo filho. E aí esse filho não reconhece o que a mãe faz. A mãe que já teve um grau de evolução aí, né, de compreender ali que o filho ainda é um espírito que está passando por um reajuste, ela vai desencarnar muito mais leve do que esse filho aí que é ingrato. E esse filho que é ingrato vai necessitar passar por várias encarnações para poder sanar essa questão aí dele. E aí essa mãe, por outro lado, não, olha. Aí fala, né? Se esse filho não reconhecer o que ela fez nesta vida, ele vai reconhecer em outra. E aí ele vai ter vergonha do que ele fez. É por isso que a gente já está cansado de saber por que nós esquecemos as nossas vidas quando encarnamos. Porque às vezes, por exemplo, você alcançou um certo grau de evolução, por isso que você conseguiu vir nessa encarnação. Mas se você se lembrasse do que você fez em outra, que você matou, roubou, enganou, porque nós todos fizemos isso, né? Em outras encarnações, a sua consciência não ia te deixar esquecer. E aí você não ia conseguir praticar aqui, né? Tentar melhorar a sua evolução espiritual. Então, a gente tem que compreender outra coisa também. É muito mais fácil você perdoar alguém do que você ser perdoado. É muito mais fácil você chegar para a pessoa e falar, não, eu te desculpo, do que você ir lá e pedir essa desculpa. Da mesma forma que você perdoar alguém, você não deve perdoar a pessoa com a soberba, né? Tipo, não, eu te perdoo. Mas assim, né, você tem que melhorar isso aí. Muitas vezes a gente faz isso, né? A pessoa vem e fala, oh, desculpa por ter gritado com você, por ter feito tal coisa. Aí, em vez de você mostrar humildade e falar, não, eu entendo e tal, você fala, não, te perdoo, mas você nunca mais faz isso. A gente já muda até o tom, né? Quando a gente se coloca nessa posição de perdoar, a gente acha que nós estamos ali ilibados, né? Que nós somos aqueles que temos o poder de julgar o outro, de falar com o outro como que ele deve viver. Novamente o orgulho atuando. Então vocês estão vendo que o orgulho ele é pernicioso para a gente, ou seja, ele é ruim para a gente das duas formas. Quando você hesita em ir atrás da pessoa para poder restabelecer uma relação por causa da briga, e quando você utiliza esse orgulho para se colocar em uma posição superior para a pessoa. Por isso que os espíritos eles falam para o Allan Kardec, quando ele pergunta assim, qual que é o maior problema da humanidade, né? E os espíritos falam, é o orgulho. É o orgulho que nos faz o quê? Sermos ingratos, né? Às vezes. E outra coisa, a ingratidão, às vezes, das outras pessoas, quando a gente julga a ingratidão das outras pessoas, ela é um teste. Pode ser um teste. Porque o que acontece? Se em outra vida você pode, usando novamente o exemplo, né, da mãe com o filho, essa mãe, ela em outra vida pode ter sido ingrata enquanto filha, e ela está nessa vida aqui para mostrar o quê? Para demonstrar que ela conseguiu superar esse defeito dela. Às vezes, gente, certas situações que a vida coloca para a gente, ela é um teste. Ela é um teste para a gente ver se o nosso orgulho ele está sendo maior do que a nossa prática de caridade, do que a nossa evolução espiritual. É um teste. Nós sabemos disso, né? Os obstáculos que são colocados na nossa vida, brigas, às vezes dificuldades de emprego, às vezes certas dificuldades familiares, são testes.
Será que você ali conseguiu evoluir para compreender aquilo ali? Porque Jesus não é ingrato, Jesus e muito menos Deus não é ingrato com a gente, ou melhor dizendo, né? Ele não vai dizer, não, fulano merece mais do que ciclano. Esse espírito aqui, eu acho que ele tem que viver bem melhor do que o outro. Deus não faz isso com a gente. Ele nos ama de forma igual. O que às vezes nos coloca em certas situações é a nossa atitude. Então a gente às vezes tem que parar de ficar assim, nossa Deus, por que que minha vida está desse jeito? Por que que isso não melhora? Por que que você faz isso comigo, Deus? A gente às vezes tem essa mania, né? De achar que tudo tem a ver com a providência divina. E está errado. Mas às vezes se a gente olhar, oh Deus, me dê calma, me dê paciência, me ajuda a fortalecer a minha fé, para eu poder transpor esse obstáculo, para eu poder melhorar essa situação na minha vida. É isso que a gente tem que pedir. E aí a gente entra no tópico final da palestra. O poder do agradecimento. O que o agradecimento, o que esse sentimento de agradecer, ele pode trazer para a gente? Nunca que na nossa cabeça agradecer é só com palavras. Agradecer também tem que ser com ações. Eu tenho que demonstrar que eu compreendo ali, às vezes, as bênçãos, ou mesmo que eu compreendo, às vezes, as situações ruins pelas quais eu passo. E agradecer. Às vezes, aquela situação ruim ali que eu estou passando é uma forma de eu evoluir espiritualmente. Ou então, engraçado, né? A gente está cheio de relatos aí ao longo da história de pessoas que, por exemplo, iam trabalhar em determinado lugar e aí se atrasaram, perderam o ônibus, perderam o táxi e xingaram, né? Nossa, droga, perdi o horário e tal. E aí, quando elas chegaram no local de trabalho, tinha acontecido algum desastre ali. Aí a pessoa para e pensa assim, né? Nossa, mas em nenhum momento ela para e pensa, nossa Deus, obrigada por esse livramento. Isso acontece. Tem certas situações no nosso dia a dia que a gente não para e pensa para agradecer a Deus, não. Quantos de nós aqui levanta todos os dias e fala, Deus, obrigada por mais essa oportunidade. Me ajude a vencer mais este dia. Me dê calma e discernimento. Quantos de nós vamos dormir e pensamos nisso? Deus, obrigada por tudo o que aconteceu nesse dia. Obrigada por ter me ajudado a evitar de brigar com o meu colega de serviço. Quantos de nós fazemos isso? Vocês já pararam para pensar quantas vezes vocês agradecem por dia? Quantas vezes vocês praticam uma boa ação no dia? Ou melhor, vamos fazer um outro tipo de exercício. Vamos contar quantas vezes nós reclamamos no dia. O que será que ganha? A reclamação ou o agradecimento? Porque isso mostra o tipo de pessoa que a gente é. Isso mostra o nosso grau de evolução. Vamos fazer esse exercício diário, levantar e agradecer. E em determinadas situações que acontecerem no nosso dia a dia, vamos parar, antes de fazer qualquer atitude, né? Parar a pensar. Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo brigar? Será que eu devo responder uma palavra ali maldita? Vamos fazer esse exercício diário? Pôr numa balança a quantidade de vezes que a gente reclama e pela quantidade de vezes que a gente agradece. Porque se você reclama mais do que você agradece, você está enchendo a sua vida ali de negatividade. Porque a reclamação é uma negatividade. E quando você reclama, você atrai para você aquilo ali. Já se você agradece, se você tem esse pensamento mais positivo, né, você está atraindo para você essa positividade. E para encerrar a nossa palestra, eu vou ler uma frase aqui de Chico Xavier. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova. No livro do tempo, aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Cada dia que a gente acorda, a gente tem uma oportunidade de evoluir. Quando eu falo evoluir, não é evoluir, nossa, eu vou transcender, eu vou ser aquela pessoa que faz aquela obra de caridade, que, né, tal.
Evoluir é nas pequenas coisas. É eu controlar uma palavra ruim. É eu controlar um pensamento negativo. Isso é evoluir. E Deus nos dá essa oportunidade todos os dias. Então, que fique para nós, que fique na nossa mente na mensagem de hoje, né? Vamos reclamar menos e agradecer mais. Agradecer até por aquele tropeço que você dá ao sair daqui. Porque com certeza é alguma coisa que Deus está ali querendo te mostrar. Agradecer às vezes por aquele amigo, aquele parente que te causa um dissabor, porque é através dele que você está evoluindo. Porque aquele ali que se demonstra ainda inferior, né, que é arrogante, soberbo, ele vai precisar de muitas encarnações para poder melhorar isso. E só o fato de você reconhecer e perdoar já está mostrando ali o seu grau de evolução. Então que fique hoje, a mensagem de hoje, né? Reclamar de menos e agradecer mais. E fazer um balanço no final do ano. Tudo que vocês viveram ao longo do ano. O que a gente tem para agradecer? E eu tenho certeza que são muitas coisas.